será legalizado até os 9 meses de idade. Ou seja, se você tiver um filho com 7 meses, 8 meses, 9 meses na barriga, e você disser, eu não quero esta criança, eu quero matar, será normal que uma criança seja abortada. Então, queridos irmãos, nós vemos que pessoas são como parteiras, elas tentam destruir o nascimento de uma nação, mas dentro da tua casa vai nascer uma nação, vai nascer pastores, vai nascer missionários, vai nascer profetisas. Sabe por quê? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus é o teu Senhor, parteira nenhuma vai destruir os teus sonhos, e nem mesmo o faraó. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Irmãos, e quando eu vejo que essa história é tão linda, que eu estou com pouco tempo, tem apenas 15 minutos aqui, vou tentar desenvolver o texto, porque hoje é dia das mães, não é verdade? A Bíblia diz então que a mãe de Moisés pega Moisés, leva ele para o rio, levanta do rio, ali a filha de Faraó, ela toma Moisés e leva para dentro do palácio. E Deus, ele pensa, onde nós vamos então criar este menino? Criar dentro do vilarejo, criar no campo? Não, Deus pega a criança e põe dentro do palácio. Ou seja, a criança, ela foi criada dentro do ambiente do inimigo e não morreu. O que eu aprendo aqui com esta palavra? Eu aprendo que o diabo, ele não pode tocar em você nem os teus inimigos se não tiver a permissão de Deus. Você está comigo? Diga amém. Alguns irmãos estão saindo, estão se preparando para os dias das mães, ok? O que uma mãe então aqui é capaz de fazer pelos seus filhos? Eu quero refletir aqui então o exemplo da mãe de Moisés, por nome de Joquebede. E Joquebede eu encontro algumas virtudes da mãe de Moisés, por nome de Joquebede. Qual o nome da mãe de Moisés, queridos irmãos? Qual o nome dela mais alto? Quero ver se vocês estão aí prestando atenção. A primeira virtude que eu vejo aqui da mãe de Moisés é a coragem. No verso 2, no versículo 3 do capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ver aqui a coragem. Joquebede, ela sabia que tinha que esconder uma criança, e por muito tempo então ali, ela viu que o tempo era pouco, ela viu que o tempo era escasso, que a criança ia começar a crescer. Então aqui Joquebede, ela correu um risco. Então Joquebede, ela teve coragem. Ela teve o que, irmãos? Primeiro, ela teve coragem para esconder a criança, sabendo que os soldados estavam caçando todos os bebês do sexo masculino. A primeira coragem que ela teve aqui foi de esconder, foi de manter. E a segunda coragem que eu vejo de Joquebede teve coragem de colocar o nenê no rio, dentro de um cesto. Eu pergunto para você, mãe que chegou aqui esta noite, você teria coragem de colocar o seu filho dentro de um cesto, dentro desse lago aqui? Eu vou voltar a repetir. Você teria coragem de colocar o seu filho dentro de um cesto, lá onde está o jacaré, naqueles lagos que é visitado, que só fica dentro de um barco? Ela teve coragem de colocar o seu nenê no rio, dentro de um cesto preparado para não afundar. Esta mãe, ela teve coragem de ir ao rio, na hora que a filha de Faraó fosse tomar o banho. Ela teve coragem de aparecer, quando a princesa, querido, ela ia ali tomar um banho, ninguém podia estar perto. Ninguém poderia se aproximar, eram só as criadas, eram só as donzelas, era somente a filha de Faraó. Mas ela teve coragem de pegar o seu filho, o seu nenê, na hora do banho e colocar no rio. A outra coragem que eu vejo desta mãe aqui foi de enfrentar a filha do Faraó. Como assim, pastor? Quando ela foi chamada, Joquebede, ela foi chamada para amamentar a criança, ela foi chamada para cuidar da criança. Ela poderia ter sido descoberta, o plano de Joquebede poderia ter sido descoberto e a vida dela poderia acabar. Mas mesmo assim, ela preferiu correr o risco
Então ela teve coragem de esconder a criança, de colocar no rio, de ir até a hora do banho e de enfrentar a filha de Faraó. Quantas mães, eu estou falando para mães aqui esta noite, tem coragem, de fazer coisas que nunca pensaram em fazer por causa de um filho? Quantas mães têm coragem de fazer coisas que, além da sua capacidade, ela se doa totalmente? Joquebede, diz a Bíblia, que ela teve coragem. Sabe por quê? Porque ela tinha certeza de que Deus tinha um plano na vida do filho dela e ia cumprir o propósito de Deus na vida de Moisés. Você está aqui esta noite porque você teve uma mãe que teve coragem, ela teve coragem de te esconder dentro da casa do Senhor, te colocar dentro dos rios de Deus que leva para onde Ele quer, e ela teve coragem de enfrentar Satanás e o mundo por causa de você. Aqui está uma mãe de coragem. A segunda qualidade que eu vejo aqui de Joquebede, ela teve criatividade. Ela teve o que, irmãos? Criatividade. Aqui uma outra qualidade de Joquebede foi essa: criatividade. Mas criatividade para quê? Primeiro, ô mãe criativa, primeira criatividade que ela teve foi de fazer o cesto. Tem mulher que tem criatividade para tudo, para costurar uma roupa, para fazer um bolo. Mas esta mãe, ela precisava ser criativa nesse momento da vida dela. E a criatividade dela foi o seguinte: eu vou fazer um cesto. Ela fez um cesto de junco com gretas. Ela conseguiu o material próprio, o betume, o piche, que não deveria ter sido fácil na época de arrumar, porque ela era escrava e não tinha material à disposição. E ela faz o cesto, ela dá um jeito. A segunda criatividade dela falou: bem, eu preparei um cesto, agora eu fiz, eu preciso ser criativa. E Deus, que estava agindo por trás daquela missionária, ela coloca aquela criança no carriçal. Pastor, o que é o carriçal? São os matos, sabe os matos na beira do rio? Ela teve o cuidado de betumar, mas ela não soltou no rio, ela colocou perto dos matos. Você vai observar o texto e diz assim, que bem pertinho ali do rio, na beira, ou seja, no lugar certo, para que não viesse a afundar. Olha a criatividade dessa mulher. Primeiro ela preparou, ela betumou, e ela não jogou na correnteza, ela colocou na onde estavam os matos. A outra criatividade que eu vejo aqui de Joquebede, ela teve a criatividade de, na hora do banho da filha de Faraó, ou seja, ela esperou o momento de colocar a criança. Ela foi criativa e ela coloca na hora do banho da filha de Faraó, ela põe o cesto para ter a certeza que ela colocando ali, aí a correnteza estaria levando aquele bebê para aquela mãe que seria a filha de Faraó. E ela foi mais criativa e disse assim: filha, quero que você fique de olho, porque eu vou te mandar a oferecer ajuda. Olha a criatividade. Prepara o cesto, põe na porta, põe na ponta, melhor dizendo, vem bem na hora, e você fica de olho, que quando a criança aparecer, você se apresente e diz: eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança que você acabou de achar. Mulher criativa, mulher inteligente, mãe inteligente. Aqui tem mães inteligentes que criaram seus filhos, mesmo com toda a luta com o seu jeito. Deus vai te abençoar. Irmãos, nós vemos aqui que, com toda a criatividade, nós vemos mães que são criativas no sustento da sua família, na forma de manter os seus filhos, com o que tem. Nós vemos mães aí que são mães solteiras, nós vemos mães que têm vários filhos, que o marido tem que viajar para longe, mas elas têm uma criatividade de resolver o problema dos seus filhos. Eu estou pregando para mães aqui criativas essa noite. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade para mães criar soluções para a família. E Joquebede aqui era uma mulher de oração,
E por ser uma mulher de oração, era uma mulher inspirada por Deus. Por ser uma mulher inspirada por Deus, era uma mulher criativa. E eu quero